Hora de conversar com Renato Meirelles. Somos 212 milhões, quer dizer, éramos, né, até a contagem terminar, 583.750 habitantes. O que a gente pode tirar de mais importante aí desses números que o IBGE acaba de divulgar? Renato, bom dia para você. Bom dia, Megali querido, bom dia, Sheila, bom dia, Carlinha. Em primeiro lugar, que fica mais fácil de entender o tamanho do trânsito das grandes cidades, né? Então é muita gente, é um país que não para de crescer, mas que cresce numa velocidade menor do que crescia até pouco tempo atrás. São Paulo lidera hoje como estado com o maior número de pessoas. Imagine que são quase 46 milhões de habitantes no estado de São Paulo, que é mais que o dobro do que o segundo estado, que é Minas Gerais, que tem aí mais de 21 milhões de pessoas morando, mais do que o Rio de Janeiro, que tem 17 milhões de pessoas. Agora, tem uns dados interessantes também. O menor estado, que é o estado de Roraima, também foi o estado que mais cresceu. Né? Então, imagina que o estado de Roraima, que está na lanterna, com 716 milhões de pessoas, é menor do que algumas cidades do estado de São Paulo, né? Menor que Guarulhos, menor que Osasco, por exemplo. Mas é o que mais cresceu muito por conta da migração de pessoas de outros países, de refugiados de outros países, pelas crises econômicas e políticas que têm acontecido na fronteira de Roraima. Agora, tem outras coisas bastante interessantes também, Megali. A gente, por exemplo, tem visto que a população brasileira, e é isso que o IBGE conta pra gente, vai continuar crescendo só até 2041. 2041 para de crescer e a partir de 2042 a população começa a diminuir. E vai diminuindo tanto até 2070, quando nós vamos voltar a ter menos de 200 milhões de habitantes. Renato, você acredita que você falou certinho que em Roraima tem 720 mil habitantes e teve gente que ouviu 720 milhões? Uhum. Não, olha que absurdo, né? As pessoas aí não limpam o ouvido direito, né? Tem que imaginar que 720 ia ser quase 2 vezes os Estados Unidos, obviamente é o menor estado com 716 mil habitantes. Mas a Sheila tem uma questão interessante aqui. Os ouvintes estavam perguntando um pouco mais cedo por que de uma diferença tão grande em relação ao censo que foi divulgado no ano passado, em que a gente identificou 203 milhões de habitantes. Esse foi divulgado no ano passado. Vamos lembrar que a gente teve uma pausa ali, né, em função da pandemia, daí não foi possível trazer o número atualizado do IBGE, da população. E se houve um crescimento tão expressivo de um ano para o outro, ou se é uma revisão nessa contagem, aprofundamento nessa contagem? Tem as duas coisas, Sheila. Primeiro, eu tenho uma diferença objetiva de tempo. Né? O censo que foi divulgado no ano passado é, na realidade, de 2022. Os dados foram coletados em 2022. E essa projeção é até 2024, até 1º de julho de 2024. Né? Então, primeiro, tem uma diferença de idade. Segundo, que o IBGE calcula o crescimento da população brasileira de acordo com as PNADs contínuas, né, que são as pesquisas nacionais de amostra de domicílio. Aliás, amanhã o IBGE divulga mais uma edição da PNAD contínua, e de acordo com esses números da PNAD, ele vai ajustando o que é a projeção populacional e não o dado efetivamente coletado pelo censo. Até teve um ajuste do dado do censo, mas era muito secundário, era um ajuste pequeno. O que muda mesmo é esse cálculo da projeção populacional. Vamos lembrar que isso, o IBGE já fez isso em outros momentos, né? A projeção populacional até a divulgação do censo era que o Brasil teria 210 milhões de pessoas, né? E o censo divulgou 203 após essa contagem. É algo muito normal na medida em que tem muitas pesquisas do IBGE e uma vai retroalimentando a outra para chegar no número mais preciso do retrato, né, do Brasil hoje. O Renato, chega uma hora que equilíbrio, pensando em termos mundiais, tá? O Brasil vai diminuir a sua população a partir da década de 40 desse século. O Renato vai ver? A gente estava nessa discussão, né? Não, o Renato verá. Quem de nós o Renato corre, o Renato tá com a saúde em dia.
Vai estar bem velhinho, mas vai ver sim. E o Brasil com menos de 200 milhões de habitantes. E chega uma hora que equilibra, Renato, a população não cresce mais, não diminui mais, e isso significa o quê? Esse ano é 2041, Megali, de acordo com as projeções do IBGE. A partir de 2042, a população começa a cair. Por que isso acontece? Por duas razões. Primeiro, a expectativa de vida cresce, né? As pessoas estão vivendo cada vez mais. Isso tem a ver com o acesso ao sistema de saúde, tem a ver com a evolução da medicina e dos remédios também. E do outro lado, as pessoas têm menos filhos. Esse é um movimento que já acontece há muito tempo, tem a ver com a migração do campo para a cidade, né? A gente sabe que o número de filhos das pessoas que moram nas zonas rurais é muito maior do que as que moram na zona urbana das grandes cidades, dos grandes estados. Então, de um lado, as pessoas demoram mais para morrer. Do outro lado, tem menos gente nascendo, né? Imagina que em 2070, que é aquela data que nós vamos deixar de ter, nós vamos ter menos de 200 milhões de habitantes, nós vamos estar perdendo 1 milhão de habitantes por ano, só para a gente entender o que isso significa. Agora, isso tem um efeito direto na economia, Megali. Por quê? Porque o número de pessoas em idade economicamente ativa, ou seja, aquelas que não são novas demais para trabalhar e já se aposentaram, ele vai diminuindo. Então, daqui a pouco, nós vamos ter o mesmo número de netos e avós convivendo no Brasil.